Caríssimos acadêmicos, sejam bem-vindos à primeira videoaula da disciplina Metodologia de Estudo e Pesquisa em Administração da UAB, Universidade Aberta do Brasil, e SEAD, Centro de Educação à Distância do Instituto Federal do Norte de Minas. Sou o professor William Tonelli e estarei com vocês ao longo desta disciplina. Sou bacharel em Administração, com pós-graduação em Gestão e Educação à Distância e mestre em Desenvolvimento Social. Ao longo da nossa disciplina, é de suma importância que vocês acessem diariamente o ambiente virtual, participem dos fóruns propostos e busquem interagir com seus colegas de curso. Façam também a leitura do caderno didático e de todos os materiais complementares que estarão disponíveis também lá no AVA. O material didático que já está lá disponível no ambiente virtual, juntamente com as 4 videoaulas, terão como objetivo auxiliá-lo na compreensão e aprofundamento de todos os conteúdos que nos acompanharão ao longo de todo o curso de vocês. A elaboração de um trabalho de conclusão de curso, o TCC, seja ele uma monografia, uma dissertação, uma tese, ele deve seguir os mesmos passos e etapas que abordaremos ao longo desta disciplina. Nesta primeira videoaula, nós buscaremos elucidar os métodos de estudo, ou seja, um conjunto de orientações para que vocês possam habituar-se a uma atividade intelectual de forma sistêmica, que consiste no planejamento de todos os recursos pedagógicos voltados para a leitura, para a análise e interpretação dos textos. Essas atividades farão parte do seu plano de estudo, que representa um instrumento valioso para o desenvolvimento adequado das atividades de aprendizagem para a construção do seu conhecimento. O nosso foco é aprimorar a autonomia e a visão crítica do estudante. O plano de estudos, a análise e interpretação de textos e de que se tratam os resumos, resenhas, resenha crítica. Então vamos lá, vamos tentar buscar aprimorar todo o nosso conhecimento sobre metodologia de estudo e pesquisa em administração. Desejo a vocês um excelente aproveitamento nesses estudos e em suas pesquisas científicas. Muito bem. Como eu já disse, nós vamos iniciar nossa disciplina com os métodos de estudo, que são as orientações para a leitura, análise e interpretação dos textos. Ao finalizarmos essa videoaula, vocês serão capazes de identificar os principais instrumentos para a prática de estudo de textos acadêmicos, compreender a importância da documentação como método de estudo pessoal, e elaborar um roteiro de estudo visando a análise e a interpretação de texto. Nós buscaremos então apresentar algumas orientações para a prática de estudos de textos acadêmicos. É importante entender que em qualquer curso superior, estudar requer novos desafios a esses acadêmicos que necessitam desenvolver a autonomia, a proatividade e a visão crítica. Daí então a importância do método de estudo na construção do conhecimento. Nós iremos então refletir sobre a importância da elaboração de um plano de estudo e de um cronograma cuidadosamente estruturado. Conhecer alguns instrumentos de trabalho, tais como a documentação e a consulta de fontes bibliográficas. E aprender ou buscar aprender os processos de fichamento dessas leituras e das notas de aula, fundamentais para a manutenção da qualidade da documentação nos estudos. Fechando a unidade, então, nós iremos estudar análise e interpretação de texto com destaque para as formas de análise textual, temática e interpretativa. E conhecer os documentos como resumo, resenha e resenha crítica. Preparados, então? Vamos começar os estudos. Vamos em frente. Primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre essa tal autonomia e visão crítica do estudante. A educação à distância é uma modalidade de ensino que prevê a construção da autonomia do aluno no processo de ensino e de aprendizagem. Percebemos que a autonomia desses estudantes é fundamental, uma vez que os mesmos apresentam habilidades que indicam a autonomia nesse processo de ensino e aprendizagem. O estudante universitário depara-se com um contexto de estudos significativamente diferente daquele conhecido até então, pois vocês estão acostumados ou estavam acostumados a receber conteúdos prontos para o seu estudo. O universitário, por sua vez, ele enfrenta novos desafios. Um novo ambiente de ensino e aprendizagem requer uma postura baseada na autonomia, na disciplina principalmente e na visão crítica.
Esses novos aspectos implicam características pessoais relacionadas com a autodisciplina, com a visão crítica da realidade. A autodisciplina deve atuar como uma espécie de exercício diário e pessoal, do cotidiano mesmo, e principalmente sistemático, que auxilia o estudante a vencer o trabalho, muitas vezes solitário, né, e árduo, de leitura e análise de textos acadêmicos. A visão crítica, por sua vez, é algo qualitativamente mais difícil de ser atingido, pois não se resume à prática instrumental de um conjunto de procedimentos orientados para o treinamento, porém não para a formação, é para o treinamento e não para a formação. Nesse caso, então, nós exigimos do estudante a capacidade analítica de discernimento, de desconfiar, de duvidar realmente de tudo, pois os conteúdos de estudos não devem ser encarados como verdades absolutas e questionáveis. Muito pelo contrário, são somente fases e partes provisórias de um conhecimento em construção e um conhecimento em construção contínuo. O processo de ensino-aprendizagem é deslocado para a dimensão da aprendizagem centrada no estudante, ao invés do domínio absoluto do professor. Desta forma, o estudante, ao perseguir a sua aprendizagem autônoma, ele deve utilizar um conjunto sistemático de procedimentos e instrumentos pedagógicos para organizar todos os seus estudos. Tais práticas não devem ser confinadas a contextos nos quais a aprendizagem passiva predomine sobre a aprendizagem independente, autônoma e autodirigida, como uma mera reprodução, um mero reproduzir e refazer dos atos propostos pelo professor. Já o plano de estudos, né, a tal documentação, são materiais e atividades pedagógicas sugeridas no plano de ensino de cada disciplina, atividades essas obrigatórias ou não. E elas devem ser acompanhadas por um plano de estudo muito bem estruturado. Ou seja, as leituras exigidas, tanto as leituras básicas, bibliografia básica como a bibliografia complementar, precisam ser cuidadosamente planejadas pelo estudante. Isso significa que ele deverá se dedicar a localizar os textos sugeridos para a leitura, na biblioteca, onde vocês tiverem acesso, na internet, e organizar um cronograma de estudos e de ações, né, com atividades de leitura anteriores e posteriores às aulas expositivas. Isso também é muito importante. Neste processo contínuo de estudo, os principais instrumentos de trabalho são constituídos pela documentação, notas de aulas e apontamentos durante as aulas, né, anotar para depois questionar, tirar as dúvidas, e pela consulta de fontes de informação que tiver disponível, na forma de livros, artigos, revistas científicas, fontes de estudos referenciadas uma vez ou outra pelo professor ou por autores consagrados pela literatura específica. Os acadêmicos muitas vezes sentem-se tentados a reproduzir literalmente os conteúdos disponibilizados na internet. Isso é um erro, né? Sem o devido critério, sem o devido rigor. Seria desnecessário afirmar que boa parte do conteúdo da internet não tem nenhuma relevância, né, para a formação do conhecimento acadêmico ou para a ciência. Porém, grande parte dos estudantes carece de uma visão crítica a respeito das fontes, né, de conteúdos confiáveis que estão expostos na internet, que não são baseados em critério de rigor e nenhum tipo de relevância científica. Isso para não citar casos de cópias de conteúdo, né, sem respeito às normas acadêmicas estabelecidas pela ABNT. As notas de aula representam um material riquíssimo, né, valioso de documentação para você, estudante. As anotações realizadas durante as aulas expositivas, os apontamentos baseados em leituras e ao longo de debates e diálogos em sala, ou durante a apresentação de seminários, constituem-se em documentos essenciais para a formação do processo de estudo. O estudante também deve habituar-se a escrever anotações e apontamentos a respeito das suas leituras de aulas, né, em fichas impressas ou em fichas virtuais, seja qual for a forma ou a importância de fazer a anotação. Esse processo de documentação é denominado fichamento. Por mais comumente no passado os estudantes e pesquisadores escreviam as anotações, né, e os resumos em fichas mesmo, impressas, em algumas papelarias nós encontramos ainda essas fichas pautadas, né, em formato adequado para o arquivamento em pequenos fichários. Essa prática do fichamento deve ser
exercitada continuamente, tendo em vista a síntese das ideias principais e conceitos chaves de autores ou de outras fontes propostas pelo professor. Ao invés de constituir-se em uma tentativa de reprodução ao pé da letra, né, Ctrl+C, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, do conteúdo codificado por abreviações e símbolos. O fichamento é, então, um procedimento utilizado na elaboração de fichas de leitura, onde constam informações relevantes sobre aquele texto que você leu. Tem uma citação? Vou fichar, vou escrever, vou anotar. É um tipo de resumo no qual o leitor tem a liberdade de escrever com suas próprias palavras as ideias fundamentais que foram extraídas deste livro, ou deste artigo, ou desta revista. O fichamento possibilita uma melhor organização das notas, constituindo um instrumento muito, mas muito útil para posteriores consultas. Um ponto importante no fichamento é que ele deve ser registrado logo de início, né? É a referência bibliográfica. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, de onde eu estou buscando essa fonte. Consiste no conjunto de elementos essenciais que identificam uma obra, sendo eles o nome do autor, quem é o autor, o título da obra, a edição, a editora, o local, o ano da publicação, as páginas que estão dispostas essa citação ou esse fichamento. Para os textos lidos em jornais, revistas ou artigos da internet, o endereço do site e a data da consulta são também elementos obrigatórios. Na elaboração do fichamento é importante que o leitor faça uma primeira leitura. Na segunda leitura, então, ele deve começar a registrar as ideias-chave transmitidas por aquele autor. Deve certificar-se que compreendeu muito bem aquilo que leu, pois uma escrita clara e objetiva irá facilitar os seus estudos posteriores. Caso seja feita uma cópia literal, ou seja, da mesma forma com que se lê, de um trecho do texto, ele deve ser colocado entre aspas, acrescentando o número da página de onde ele foi retirado. Dessa forma, o autor saberá de imediato que aquele trecho não está escrito com as suas próprias palavras, e sim com as palavras daquele autor. Fichamento e ABNT. Para elaborar qualquer tipo de fichamento, deve ser utilizada a norma ABNT NBR 6023, disposta na internet aí, tá? Vocês podem pesquisar. Pois é o correto uso em textos científicos e para treino ao elaborar outros tipos de trabalho acadêmico. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, é o órgão responsável pela normalização técnica do país, providenciando uma base para o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Essa entidade é responsável pelas normas específicas para a formatação de trabalhos acadêmicos, artigos científicos impressos, citações, referências quanto à informação de documentação e ainda normas de apresentação do sumário, resumo, abstract, enfim. Veremos então alguns tipos de fichamentos. Fichamento bibliográfico. Fichamento bibliográfico é o resumo, com ou sem comentários, realizado sobre as ideias principais abordadas em uma determinada obra. Incluímos também livros, documentos, artigos. Antes da popularização do computador, internet, o fichamento era realizado, como eu disse, com fichas em papel cartão pautada, que era facilmente encontrado em papelarias e até hoje também nós conseguimos encontrar em papelarias. E os resumos eram colocados em forma de tópicos. Essas fichas tinham tamanho padrão e eram usadas frente e verso, facilitando no momento de apresentação e de discussões futuras. Por terem o mesmo tamanho, os cartões também permitiam uma fácil organização física, né, já que poderiam ser guardados em pastas segmentadas ou em organizadores, escaninhos no escritório, na sua casa, enfim. Hoje em dia é cada vez mais raro, né, encontrarmos esses tipos de fichamento de papel. Quanto menos as fichas, né, para comprar, como eu disse, algumas papelarias ainda têm. Às vezes elas são realizadas em uma folha comum, né, por escolha do fichador, do pesquisador, e mais comumente realizadas em algum tipo de arquivo de computador, salvo nas pastinhas lá, como nós fazemos hoje no nosso dia a dia, com organização separadas por pastas ou outra base de dados. O uso desses fichamentos digitais tem o grande benefício de não se perder tão facilmente como uma ficha, um cartão, que também pode ser rasgado, manchado, né, ou simplesmente por qualquer descuido pode ser estragado. Esse resumo em tópicos são muito importantes durante a pesquisa bibliográfica,
pois é com eles que nós vamos catalogar todas as leituras que nós fizemos ao longo de um tempo, tornando a busca por referências muito mais precisas e as citações muito mais corretas e mais ágeis. Com a utilização dos fichamentos bibliográficos, o pesquisador ou estudante também pode organizar suas leituras por tema, por área, por autor, separar trechos considerados importantes e identificar o motivo pelo qual aquela obra chamou a atenção e será ou poderá ser utilizada no trabalho. Muito bem, vou apresentar então para vocês, nesse slide, um modelo de um fichamento bibliográfico. Percebam na figura deste slide 2 um modelo de fichamento bibliográfico. Nele nós podemos destacar os registros de dados bibliográficos, autor, título, editora, ano, página, o tema central, né, que está sendo pesquisado e fichado e documentado, seu conteúdo, comentários e a própria conclusão do pesquisador. Legal. Vou falar então agora sobre o fichamento de citação. Esse tipo de fichamento reúne os elementos relevantes do texto. Ele consiste basicamente em transcrever trechos dos textos a que se refere, copiando citações importantes e ligando-os a um breve resumo ou registro da interpretação de texto feito pelo leitor. Isso é muito importante. É importante que as fontes que sejam referenciadas, né, com cuidado, de forma completa, para que não percam sentido dentro do conteúdo, dentro do contexto geral. Além disso, não se deve esquecer de escrevê-las entre aspas se você for copiar e colar, junto ao número da página de onde foram extraídas. Se for editar alguma citação, cortando parte de uma frase, sentença, parágrafo, é importante que você coloque entre colchetes, né, que é aquele símbolozinho assim, para você simbolizar o que você fez. Fichamentos de citação podem ser facilmente realizados em uma tabela contendo o título, a referência e as citações de forma muito bem sistematizada e organizada. Então eu vou apresentar também aí no slide 3 um modelo, né, de fichamento de citação. Vejamos então esse modelo de fichamento de citação. Nós fizemos uma transcrição da obra do autor para complementar, elucidar, afirmar ou negar uma ideia proposta deste pesquisador. Percebam que neste texto apresentado no slide 3, fizemos uma edição ou corte de parte de texto, porém representamos isso, como eu disse, com os colchetes. Além disso, identificamos o autor, a obra, o ano, a editora, a edição e as páginas de onde foram retiradas essas citações, ok? Um outro exemplo de fichamento, um outro modelo de fichamento é o fichamento de resumo. É nesse tipo de ficha que o estudante pesquisador vai, além de escrever o conteúdo da obra lida, ele vai interpretar, incluindo a sua crítica pessoal, as suas ideias, né, a sua crítica pessoal às ideias feitas pelo autor. O fichamento crítico é a base para a construção, por exemplo, de resenhas, que podem apresentar um comentário sobre a forma pela qual o autor desenvolve seu trabalho, no que se refere aos aspectos metodológicos. Então, dessa forma, o fichamento crítico deve ser visto como uma análise crítica de conteúdo, tendo como base a própria obra do autor. Ela é também uma interpretação de um texto, né, obscuro para torná-lo mais claro. É também a comparação de obras com outros trabalhos sobre o mesmo tema. É a elaboração pessoal sobre a leitura, né, que deve conter comentários, pareceres, críticas e novas perspectivas. Muito bem, a figura disposta agora no slide 4 apresenta um fluxograma de estudos. Então nós vamos apresentar esse fluxograma de estudos, mas ele pode ser adaptado, né, por cada um de vocês, feito da forma com que vocês entenderem que é mais útil para vocês. Esse fluxo vai definir claramente um processo importante desse processo de ensino e aprendizagem, entre dois aspectos diferentes. O primeiro é assistir a aula. E o segundo é estudar por meio de um roteiro estruturado. Percebam que são duas coisas muito distintas. Vejamos que a participação da aula é de suma importância na exposição dos conteúdos, na discussão dos temas. Posterior a isso, temos a fase de estudo em casa, a revisão e a preparação para os próximos conteúdos.
nessa fase de reorganização das ideias, releitura dos conteúdos e aprofundamento dos estudos por meio de materiais complementares. Nesse momento, utilizamos e devemos utilizar os fichamentos que nós já fizemos. Por fim, retornamos lá para as nossas aulas, para a discussão de novos tópicos de aprendizagem e para sanar algumas dúvidas que ficaram dos tópicos anteriores. Legal até aqui. Agora nós vamos falar então sobre análise e interpretação de texto. Nós vamos ver alguns pontos importantes neste processo de análise e interpretação de texto. Primeiramente, temos que pensar na unidade de leitura. Antes de iniciar a análise, o estudante deve delimitar a unidade de leitura, ou seja, um trecho do texto, um parágrafo, uma seção, um capítulo, enfim, algo que seja coerente em relação ao seu conteúdo. O objetivo desta delimitação, da unidade de leitura é aproximar o leitor da visão do autor. Neste caso, as unidades de leitura fazem parte de uma sequência de passos, algumas etapas, para compreender a abordagem proposta pelo texto. Já a análise textual, que é a primeira etapa do processo de análise e interpretação de um texto, refere-se a essa análise textual, análise objetiva do texto. Nela, o estudante deve realizar uma leitura rápida do texto, sem se aprofundar demasiadamente, a fim de obter uma visão panorâmica, geral, holística sobre aquele assunto abordado. O estudante deve se concentrar em sublinhar os conceitos e termos chaves do texto, assim como anotar as suas dúvidas. Ao final dessa etapa, o estudante deverá elaborar um breve esquema que reflita a sua visão geral, a sua visão panorâmica sobre aquele conteúdo que foi analisado. A análise textual é a leitura visando obter uma visão do todo, dirimindo todas as dúvidas possíveis e um esquema de texto próprio para cada acadêmico. Para efetivá-la, inicialmente o leitor deve ler o texto, do começo ao fim, com o objetivo de uma primeira apresentação do pensamento, das ideias do autor. Não há necessidade dessa leitura ser profunda. Trata-se apenas dos primeiros contatos, dos contatos iniciais, quando se sugere que já sejam feitas anotações dos vocábulos, por exemplo, que vocês não conhecem. Pontos não entendidos, em um primeiro momento, e todas as dúvidas que impeçam a compreensão do pensamento daquele autor sobre aquele tema. Após essa leitura inicial, o leitor deve esclarecer as dúvidas, assinaladas, que possam permitir que o leitor passe para uma nova leitura ou para uma próxima leitura, visando a compreensão da obra como um todo. Nessa segunda leitura, com todas as dúvidas resolvidas, o leitor prepara um esquema provisório do que foi estudado, que vai facilitar a interpretação das suas ideias, dos fenômenos, na tentativa de descobrir as conclusões a que o autor chegou. É necessário que o leitor relembrar que a análise significa estudar um todo, dividido em partes, interpretando cada uma dessas partes, para a compreensão do todo, óbvio. Quando se faz uma análise de texto, penetramos na ideia e no pensamento do autor que originou aquele texto. Para que o estudo do texto seja completo, temos que decompô-lo em partes e, ao fazê-lo, estaremos efetuando uma análise global. A análise temática, nessa etapa você deverá se preocupar em problematizar o tema abordado pelo autor. Qual que é o problema que o autor lançou na sua obra? O processo de problematização constitui uma das sequências de perguntas visando identificar a ideia central ou a tese do texto, o seu núcleo central, o seu miolo central. O conjunto de argumentos que o autor utiliza para sustentar a sua tese. As ideias secundárias do texto, representadas por componentes hierarquicamente inferiores em termos de importância. É neste momento que vamos nos perguntar se realmente entendemos a mensagem que o autor do texto, e a compreensão e a apreensão de todo esse texto, que esse texto inclui. Ideias, problemas, processo de raciocínio, comparação. É através do raciocínio que o autor expõe passo a passo seu pensamento e transmite a sua mensagem. O raciocínio, a argumentação, é o conjunto de ideias, de proposições logicamente encadeadas, seguem uma sequência lógica, um processo lógico. E a análise interpretativa, por fim veremos ela, você deverá refletir sobre o seu conteúdo analisado
procurando distanciar-se criticamente dos argumentos sustentados pelo autor, construindo uma espécie de diálogo reflexivo com o texto. Nessa última etapa, a lógica e a coerência interna do texto são colocadas em segundo plano, em função da elaboração de um juízo crítico do estudante. A análise interpretativa é a abordagem do texto com a visão, com vista à sua interpretação, mediante a situação das ideias do autor. A partir da compreensão objetiva, da mensagem comunicada pelo texto, o que se tem em vista é a síntese das ideias desse raciocínio, dessa compreensão, dessa lógica profunda do texto, que ela não traria grandes benefícios se não fosse interpretada. Interpretar em sentido restrito é tomar uma posição própria a respeito das ideias enunciadas. É superar a escrita, a mensagem do texto. É ler nas entrelinhas, é forçar o autor a dialogar, é explorar toda a fecundidade dessas ideias expostas. Enfim, é conversar com o autor, é dialogar com o autor. O que ele quer, o que ele está querendo, o que ele está precisando falar, o que eu absorvi daquilo tudo. No primeiro momento da interpretação, nós devemos buscar determinar até que ponto o autor conseguiu atingir isso, de modo lógico, os objetivos que ele se propôs alcançar. Pergunta-se até que ponto o raciocínio foi eficaz na demonstração da tese proposta e até que ponto a conclusão chegou, e está realmente fundada numa argumentação sólida, sem falhas, coerente com as suas premissas, e com as várias etapas que foram percorridas ao longo desse tempo. Nesse sentido, o estudante deverá completar inteiramente essa sequência de leitura para identificar e compreender essa abordagem proposta pelo autor. A lógica interna do texto, assim como para instrumentalizar-se na realização de resumos, de resenhas ou de resenhas críticas. Já que eu falei sobre isso, nós vamos então entrar nesses três aspectos. Primeiro vamos falar um pouquinho de resumo. O que é resumo? É uma exposição abreviada de um acontecimento, obra literária, artística. Um resumo é um ato de resumir alguma coisa, através de uma síntese ou de um sumário. Fazer um resumo significa apresentar o conteúdo de forma sintética. Vocês acadêmicos devem ter poder de síntese, de diminuir aquele texto grandão por uma coisa pequenininha, destacando as informações essenciais do conteúdo de um livro, de um artigo, de um argumento de um filme, de uma peça teatral, de uma revista. A elaboração de um resumo exige análise e interpretação deste conteúdo para que sejam transmitidas as ideias mais importantes do texto. O ato de escrever um texto em poucas palavras, em poucas linhas, ajuda vocês acadêmicos a desenvolver a sua capacidade de síntese, como eu já disse, a ser mais objetivo, a ser mais claro. Três fatores que serão muito importantes ao longo da vida acadêmica de vocês. Além de ser um ótimo instrumento de estudo, em matéria, para se fazer uma tese, por exemplo. O resumo é uma apresentação de forma breve, porém precisa do conteúdo deste documento, sem interpretação crítica e sem distintor do autor da análise, sem distinção, do autor da análise. Pode-se também dizer que o resumo é uma breve redação que pretende escolher as principais ideias de um texto. O aspecto mais importante para valorizar as vantagens de realizar um resumo e a ajuda que o resumo proporciona para afirmar os conceitos dentro da nossa memória. O efeito, o ato de procurar encontrar conceitos centrais de um tema que foi exposto ou que foram expostos, ajuda na compreensão e na memorização desse conteúdo. Além do que, um resumo sempre é a ajuda perfeita para se fazer um repasso quando decidimos rever um assunto, ou um texto que decidimos deixar de lado para superar uma prova ou um exame. Também podemos dizer que o resumo tem suas desvantagens, e uma dessas supostas desvantagens, se realizar resumo para algumas exigências do campo educacional, é também a suposta da perda de termo que poderia sofrer o tema. Como que eu estou resumindo de forma sintética, eu poderia me perder dentro do tema do texto. Na realidade, o que acontece é exatamente o contrário. O tempo que se pode ganhar é realmente muito expressivo, com um resumo óbvio. Na realidade, essa sintetização de tópicos que devem ser estudados garante que o esforço deverá ser realizado uma única vez
e da maneira mais correta possível. Escreveremos então, eu vou descrever para vocês a seguir algumas funções do resumo. Então vamos lá. Ele serve de antecipação do documento original e capacita o leitor, a pessoa que está lendo aquele resumo, tomar uma decisão que seja conveniente para ele, ou de não consultar o texto completo. Ao invés de consultar o texto completo, eu vou ler um resumo. O resumo atua como um substituto do documento original, no caso em que o leitor decida não fazer uma consulta mais detalhada. Evita a leitura de documentos que podem ser de leitura pesada. O resumo também atualiza os conhecimentos dos investigadores sobre as últimas novidades do campo de investigação e contribui para superar os obstáculos de linguagem. E, finalmente, o resumo ajuda nas tarefas de busca retrospectiva e na recuperação de informações importantes que ficaram para trás. A resenha. A resenha é um tipo de texto que serve para divulgar obras novas e apresentar uma obra que o leitor ou a leitora geralmente não leu ou que não conhece. Ela pode, dessa forma, atualizar o público leitor de modo breve sobre outras produções científicas, especialmente as mais recentes. É comum periódicos científicos dedicarem uma sessão inteira para sua publicação apenas para resenhas, já que elas apresentam uma atualização sobre as publicações que estão surgindo nas áreas de interesse daquela revista ou daquela editora. A resenha crítica, por sua vez, pretende, além de comunicar sistematicamente o conteúdo do texto, apresentar uma reflexão crítica sobre ele, proposta, nesse caso, por você, pelo pesquisador, pelo acadêmico, pelo resenhista. O trabalho de reflexão crítica pressupõe, por parte do resenhista, do acadêmico, o domínio daquele assunto que foi apresentado. Isso somente vai ser possível quando ele tem a capacidade de estabelecer relações com outros trabalhos, com outras abordagens sobre o mesmo tema, sobre o mesmo foco central, sobre o mesmo assunto. O resenhista deve, nesse caso, fazer uso de citações diretas e indiretas, conforme as normas estabelecidas pela ABNT-NBR 10.520, 202, página 1, 2002, página 1. Além de apresentar ao final da resenha uma breve relação das referências utilizadas para fundamentar a sua crítica, óbvio. Por exemplo, a prática acadêmica tem revelado que alguns professores solicitam aos seus alunos que as resenhas de capítulos de livros ou de artigos tenham um limite máximo de até 3 laudas, por exemplo. Resenhas críticas também são encontradas em revistas, sejam elas científicas ou não, que restringem a sua extensão em função do espaço editorial destinado para a sua publicação, às vezes limitados, por algumas poucas linhas. Porém, podem ser encontradas mais raramente resenhas críticas contendo dezenas de páginas. Nesse caso, elas adquirem um novo formato, denominado ensaio teórico, pois o texto do resenhista tem fôlego, suficiente para criar autonomia desse texto originalmente resenhado pelo acadêmico e pelo estudante. Muito bem, pessoal. Nós vamos chegando ao final da nossa primeira videoaula. Nós pudemos ver então algumas orientações de forma muito simples para a prática dos estudos de textos acadêmicos destinados a estudantes do ensino superior. Lembramos que esse contexto de ensino e aprendizagem requer novos desafios, como eu já disse, novas atitudes que vão ser requeridas de vocês, tais como autonomia, visão crítica e disciplina, Vimos também a importância do método de estudo, considerado como um caminho sistemático e rigoroso em direção à construção do conhecimento. Lembrem-se que assistir aula é diferente de estudar. Destacamos também a importância da elaboração de um plano de estudo estruturado e apontamos alguns instrumentos de trabalho, tais como a documentação, consulta de fontes bibliográficas. Salientamos também a importância do processo de fichamento, das leituras, das notas de aula, como forma de documentar, criar um processo, um arquivo de documentos de todo esse processo de estudo do aluno. E por fim, nós apresentamos um breve roteiro para análise e interpretação de texto, que por sua vez são constituídos pela análise textual, análise temática e análise interpretativa.
e apresentamos as definições para os termos resumo, resenha e, por fim, resenha crítica. Muito bem. Nesse momento eu gostaria de apresentar para vocês algumas das nossas atividades avaliativas, que são a atividade prática, o seminário e a atividade de aprendizagem. Então vamos lá. Vocês a partir de agora terão, que já estão dispostos lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Atividade prática primeiro. Os acadêmicos deverão pesquisar na internet, de preferência na base Google Acadêmico, tá? Vai lá no Google, digita Google Acadêmico, vai abrir uma outra plataforma que é o Google Acadêmico. Vamos dar preferência para essa plataforma. Então vocês vão pesquisar 2 artigos que apresentem, primeiro, o que é conhecimento científico? Segundo, o que é o conhecimento popular? Ao encontrarem os artigos, um artigo de cada, vocês deverão apresentar em forma textual, seguindo as normas lá da ABNT, como esses tipos de conhecimento podem ser identificados nos respectivos artigos, ok? Essa atividade poderá ser feita em equipe de até 5 acadêmicos e o valor é de 5 pontos. Depois vocês têm uma outra atividade avaliativa que é o seminário. Essa atividade também pode ser feita em equipe, vocês podem inclusive utilizar a mesma equipe que utilizaram para a atividade anterior, para a atividade prática. No seminário, os acadêmicos deverão elaborar um projeto de pesquisa, uma estrutura de um projeto de pesquisa, apresentando os seguintes elementos. Primeiro, qual é o tema que eu vou tratar? Vocês vão ter que escolher um tema. Uma breve introdução e referencial teórico. Vou introduzir o meu tema e quais os teóricos ou quem são os teóricos que estão falando sobre ele. Qual é o meu problema de pesquisa? Quais são as hipóteses do meu projeto? Quais são os objetivos geral e objetivo específico? Qual é a justificativa, a importância da minha pesquisa? E qual é a metodologia de pesquisa que eu utilizei? Quanto à sua abordagem, se ela é qualitativa ou quantitativa. Quanto aos seus objetivos, se ela é uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa, e quanto aos seus procedimentos, se é uma pesquisa experimental, bibliográfica, survey, estudo de caso. Também devem apresentar a população e a amostra desse estudo, caso haja. E quais são os instrumentos, ou qual é o instrumento de coleta e tratamento de dados que vocês vão utilizar nesse projeto de pesquisa, ok? Além das referências bibliográficas. O seminário será avaliado em 15 pontos e, como eu disse, pode ser feito em equipe. Por fim, nós temos uma atividade de aprendizagem. O que vocês vão fazer? Com base no conteúdo apresentado, todo o conteúdo apresentado no caderno didático e nas nossas videoaulas, vocês vão me definir qual é a fase de pesquisa mais importante de um trabalho científico e vai justificar a sua resposta. E também vão responder quais são os principais desafios de um pesquisador na definição do seu objetivo de pesquisa, ou seja, no que estudar. Esse trabalho é individual e vale 10 pontos, ok? Então lembre-se, a partir de agora, de acessar, se não diariamente, sempre que possível, o ambiente virtual. Interajam, né, com seus colegas acadêmicos, com os seus tutores, participem dos fóruns de discussão e realizem todas as atividades que estão lá propostas dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Pessoal, um forte abraço para vocês, bons estudos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima videoaula.